Olá, olá, amigos do canal do Jesus Redivivo no YouTube, iniciando mais uma semana com a nossa dose de luz com Emmanuel, a sessão que nós reproduzimos aqui todas as semanas de segunda a sábado, a partir gravado e disponibilizado a partir das 6h45 da manhã, de segunda a sábado, como nós já falamos, no nosso canal do Jesus Redivivo no YouTube. Canal este que às quartas-feiras também tem as suas exposições espíritas a partir das 20h30, essa semana com o nosso querido José Carlos, e às sextas-feiras também a partir da meia-noite, momento de oração com Jesus e os amigos da fé também com o nosso Zé Carlos, nosso querido amigo. Então, gente, nosso trabalho de divulgação do Evangelho à luz do Espiritismo, sempre buscando trazer como carisma, como princípio da nossa doutrina no nosso coração, a figura amorosa, superior e inesquecível de nosso Senhor Jesus Cristo, o Mestre, no seu Evangelho de amor, e a doutrina espírita com Kardec e Chico Xavier, a obra de Kardec e a obra de Chico Xavier. Trazendo, no nosso caso, gente, a palavra balizada do Espírito Emmanuel, o evangelizador do Brasil, aquele que procura nos instruir dentro do Evangelho de Jesus, através das mãos amorosas do nosso querido Chico. Gente, esta semana nós vamos fazer uma pequena pausa nos prefácios das obras de André Luiz por Emmanuel e vamos estudar um tema bastante palpitante, que volta e meia nós retornamos e trazemos a opinião dos bons espíritos, no sentido de alertar os nossos irmãos. Na última semana, infelizmente, não é? Uma situação realmente bastante lamentável, que demonstra a derrocada moral, muitas vezes, das coletividades. Nós vimos o país onde a nossa doutrina nasceu, não é? Onde Allan Kardec, junto à falange do Espírito da Verdade, trouxe-nos a codificação. Nós vimos a França aprovar e tornar direito, aprovar não, porque já era permitido, mas tornar direito constitucional o aborto naquele país. Nós fizeram, inclusive, festa, aproveitando o chamado Dia Internacional da Mulher. Isso é lamentável, gente, infelizmente, não é? A derrocada de um povo, não é? E que o aborto expressa, você legalizando o assassinato de crianças, que não tem como se defender. Por mais estudos, entendimentos e conversações e embasamento dito filosófico que se possa fazer, o aborto nada mais é do que um assassinato. E é isso que nós vamos recordar para os nossos irmãos. Porque, gente, nós também estamos vivendo uma situação em nosso país que existem muitos que estão procurando também aprovar o aborto e, ao nosso ver, isso vai expressar também um grande problema no sentido moral, né? Uma grande falência moral, achei o termo, que vai realmente trazer para o nosso país um véu negro para um país que sempre foi considerado um país eminentemente cristão, que já foi o maior país católico do mundo e que sempre foi criado, né, sob o emblema do Evangelho. E nós, espíritas, acreditamos muito nisso, que a árvore do Evangelho veio transplantada para cá, por nosso Senhor Jesus, mas nós estamos também até vendo essa situação na Europa, percebendo que nós podemos ser os próximos, e isso vai representar para nós realmente uma grande falência moral, infelizmente, não é? O que mais espanta é que na Europa e na França em especial, a grande maioria das pessoas não acreditam em Deus, são ateus, e isso, gente, antecede, não é? Essa derrocada moral antecede a derrocada total de um país, não é? Eu lembro de ter lido Leon Denis exclamando lá, já no final do século XIX, né, preocupado com o pessoal da França, com aquele povo de tantas conquistas, né, que partia, segundo Leon Denis, para o enfraquecimento da raça, e é o que nós estamos vendo, gente, infelizmente, né? Moralmente falando, nós estamos vendo esse problema se ampliar cada vez mais. A pergunta 358 de O Livro dos Espíritos, gente, é a seguinte: o aborto provocado é um crime, qualquer que seja a época da concepção, qualquer época. Há sempre crime quando se transgride a lei de Deus. A mãe ou qualquer pessoa cometerá sempre um crime ao tirar a vida da criança antes do seu nascimento, porque isso é impedir uma alma de passar pelas provas de que o corpo deveria ser o instrumento. Diz Emmanuel, gente, lá no livro Religião dos Espíritos, comentando numa reunião pública de 9 de janeiro de 59, lá em Jaiuberaba,
ainda em Pedro Leopoldo, comentando essa pergunta de O Livro dos Espíritos através das mãos amorosas de Chico Xavier. Comovemo-nos habitualmente diante das grandes tragédias que agitam a opinião. Homicídios que convulsionam a imprensa e mobilizam largas equipes policiais. Furtos espetaculares que inspiram vastas medidas de vigilância. Assassínios, conflitos, ludibrios e assaltos de toda jaez criam a guerra de nervos em toda parte. E para coibir semelhante fecundação de ignorância e delinquência, erguem-se cárceres e fundem-se algemas. Organiza-se o trabalho forçado e, em algumas nações, a própria lapidação de infelizes é praticada na rua, sem qualquer laivo de compaixão. Veja só, gente, Emmanuel introduz o seu raciocínio sobre o aborto, contando-nos novamente, fazendo-nos pensar que nós ficamos realmente muito comovidos, isso no Brasil é uma constante, não é? Os crimes espetaculares se sucedem, mobilizando a opinião pública, e às vezes eles vão aumentando de grau, de uma tal forma que faz com que nós nos esqueçamos do crime anterior. Então Emmanuel vai começar esta lição nos dizendo que existem situações que habitualmente no Brasil nós repetimos, isso é muito comum, faz com que a gente realmente fique assim com a opinião pública agitada diante de tanta crueldade, de dramas que se desenvolvem nos seios das famílias, não é? Situações realmente que nós ficamos assim perplexos de até onde chega o ser humano, não é? Então existem situações como essas que realmente faz com que a gente possa pensar. Aí diz Emmanuel, gente, nesse sentido, falando sobre isso, ele introduz para nós a lição, porque ele vai falar assim, que todavia existe um crime mais doloroso pela volúpia de crueldade com que é praticado no silêncio do santuário doméstico ou até mesmo no regaço da natureza. Então, esse crime é estarrecedor, porque a vítima não tem voz para suplicar piedade e nem braços robustos com que se confie aos movimentos da reação. Referimos-nos ao aborto delituoso em que pais inconscientes determinam a morte dos próprios filhos, asfixiando-lhes a existência antes que possam sorrir para a bênção da luz. Gente, é uma introdução que nós temos que parar para pensar que é um crime mais doloroso até, Emmanuel vai classificá-lo como um crime mais doloroso e cruel até mesmo do que os assassinatos das pessoas durante assaltos, durante roubos, em que a gente fica, como nós falamos, realmente pensando até onde chega a crueldade humana. No entanto, o aborto é estarrecedor. O aborto delituoso é estarrecedor, gente. Nós não temos como mudar esta realidade. Não há como nós nominarmos isso de forma diferente. É um crime e como crime deveria ser tratado. Não justificam as inúmeras situações que são colocadas, não é? Porque é uma situação de saúde pública em que as pessoas fazem isso muitas vezes em clínicas clandestinas, enfim. Nós chegamos num ponto, gente, que como nós não conseguimos moralizar o ser humano, nós temos que encontrar meios para diminuir o tamanho do estrago das situações onde deveria ser cultivado sim a educação dos jovens para a vida afetiva, para a vida sexual, o entendimento do relacionamento sexual como algo sagrado, que deve ser feito com pessoas a quem a gente ama. Tudo isso não passa pela cogitação daqueles que são os legisladores. Eles estão preocupados com o resultado. Então, existem muitas mães que morrem por aí em situações muito complicadas, então é melhor regularizar. É o mesmo raciocínio assim, já que nós não podemos combater o uso do entorpecente, vamos distribuir seringa. Né? É mais ou menos isso, gente. Então nós deixamos aí essa primeira reflexão um pouquinho mais longa para os nossos amigos a respeito do aborto. No decorrer da semana nós vamos continuar estudando a palavra de Emmanuel sobre o tema. Um grande abraço para vocês e até amanhã.